Veja o verso 22. Respondeu-lhes Rúben: não vos disse eu, não pequeis contra o jovem, e não me quiseste ouvir, pois vede aí que se requer de nós o seu sangue. E se você tiver dúvida sobre o que ele está dizendo com isso, o verso de número 28 termina dizendo assim: que é isto que Deus nos fez? Que é isso que Deus está fazendo com a gente? É como se eles estivessem agora se dando conta da culpa que tinham e se dando conta de que Deus estava agindo contra eles. Para usar uma linguagem portuguesa aqui bem clara, bem popular, a consciência pesou, irmão. A consciência pesou. Eles caíram na real. Se deram conta da bobagem que haviam feito 22 anos atrás. Eles por 22 anos mantiveram a sua consciência adormecida. Mantiveram uma mentira para Jacó. Alimentaram a ideia de que José havia sido morto por uma fera. E entre eles, havia uma espécie de tentativa de sufocar o erro que haviam cometido. Agora na prisão, Deus usa José para levá-los àquele lugar, a fim de que eles acordem para o perigo que correm, mas para a culpa que têm. Acordem para a realidade de que cometeram de fato algo sério e grave contra o seu irmão, mas acima de tudo, contra Deus. Amados, isso leva a gente para o meu segundo ponto de aplicação entre o agir de José com seus irmãos e o agir de Deus conosco. Às vezes, a providência de Deus leva a gente para ter momentos e situações em que a gente sente o gosto da prisão. O que eu quero dizer com essa expressão é que Deus muitas vezes age para nos despertar a consciência. Muitas vezes Ele age, usa caminhos que são necessários para produzir em nós um senso de convicção, de culpa, de falência, de dependência dEle. O gosto é amargo, mas o efeito é muito positivo. O gosto não agrada, mas a consciência fica desperta. Às vezes, Ele nos golpeia. Às vezes, Ele nos trata com dureza, porque sabe da nossa teimosia em ficar escondendo dele coisas que não devem ser escondidas, de ficar evitando confrontação que deve ser feita. Ele sabe que muitas vezes a gente precisa ser levado para a prisão, para que a nossa consciência seja despertada para o pecado que nos rodeia. Amados, não é verdade que a gente é muito parecido com os irmãos de José? Quando as coisas vão bem, quando tudo caminha prosperamente bem, quando a vida está tudo no lugar e certinho, a primeira coisa que a gente faz é se esquecer do Senhor. Parece que a prosperidade, parece que vida confortável tem um efeito muito mortífero sobre a nossa alma. Então, de vez em quando, Deus usa caminhos pedregosos, difíceis, leva a gente para a prisão, para a gente acordar, para a nossa consciência abrir-se para algumas realidades que a gente quer manter adormecida. Muitas vezes, a gente precisa repetir o que disse o Salmo 119, 67. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra.
antes ser afligido, eu andava errado. Mas agora que eu fui afligido, eu guardo a tua palavra. Há lições que a gente só aprende na prisão. Há momentos em que a gente só pode ser despertado da nossa consciência adormecida na prisão. Deus, de vez em quando, leva a gente para esses lugares para nos tratar de maneira dura e firme, a fim de promover o nosso bem. Como é que ele faz isso na prática, amado? Às vezes ele faz a gente perder o emprego. Às vezes ele faz a gente perder nossos bens materiais. Às vezes ele faz a gente perder um ente querido. Às vezes ele faz uma enfermidade bater a nossa porta. Às vezes ele produz algum efeito difícil para a gente experimentar a necessidade de arrependimento. É como um cão pastor. A mordida dói, mas ele traz ele de volta para casa. O cão pastor morde a ovelha firmemente, para que a ovelha nunca mais esqueça o caminho de casa. A aflição é um cão pastor. A mordida dela dói, mas o efeito dura e produz retorno para o lar. Você lembra o que aconteceu com o filho pródigo? Ele foi, né? Foi, caiu em si e voltou para casa. Mas ele não voltou para casa sem antes cair em si. É o que José está fazendo pelos seus irmãos. É o que Deus muitas vezes faz conosco. Faz a gente cair em si. Faz a gente perceber que a batata está quente. E a dor da língua queimada é uma lembrança de que era melhor ter ouvido o alerta. A providência não quer dizer com isso que Deus não esteja sendo bondoso. José está sendo bondoso com seus irmãos. Mas a face dessa bondade agora é uma face severa, dura, firme. Isso me leva ao terceiro ponto. Porque José não só levou a perceber que eles estavam em perigo, que eles deveriam sentir o gosto da prisão, mas que José também está sendo bondoso. José deu indicações da sua bondade para com eles. Acompanha comigo esse último ponto. Veja o que José faz do verso 25 até o verso 28. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro, a cada um no saco de cereal, e o suprissem de comida para o caminho. E assim lhes foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali. Abrindo um deles o saco de cereal, para dar de comer ao seu jumento na estalagem, deu com o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-lhes o coração, e atemorizados, entreolhavam-se dizendo: que é isto que Deus nos fez? E veja o verso 35. Aconteceu que, despejando eles os sacos de cereal, eis que cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. E viram as trouxinhas com dinheiro, eles e seu pai, e temeram. É interessante que José não deixou eles irem embora sem dar uma clara indicação da bondade dele
para com os seus irmãos. Como é que ele fez isso? Ele mandou que o dinheiro que eles haviam levado para comprar o cereal fosse devolvido. É interessante essa linguagem, né? Trouxinha de dinheiro. É que naquele tempo se usava trouxinhas para amarrar o dinheiro, para guardar o dinheiro. Não tinha carteira, né? Então era trouxinha. Tem gente que até hoje prefere usar esse método, né? Se ele vai pagar o ônibus, aí pega aquela trouxinha de dinheiro, conta, porque tem muito, né? Então ele tem que achar aquela nota pequena. Não sei o valor. O fato é que haviam trouxinhas de dinheiro no saco de cereal. Mas isso não era uma armação, não. Não era José tentando criar uma armadilha, ou criar uma acusação nova contra os seus irmãos. Não. José está sendo bondoso. É verdade que eles interpretaram aquilo como se José estivesse armando mais uma contra eles. Se ele já era severo, tratou a gente mal, agora ele quer pegar a gente na curva. Botou esse dinheiro aqui para dizer que a gente roubou o dinheiro também agora. Agora está tudo mal pago e frito, né? Agora a gente está numa situação horrível, porque ele acha que a gente é espião e agora a gente está levando o dinheiro de volta. O texto diz que eles se entreolhavam e eles se desfaleceram no coração. Sentiram aquele pânico, aquele medo, aquele temor do que isso representaria para a vida deles. Vão para Jacó e dizem para Jacó: olha, não só um deles recebeu todo o dinheiro, como todo mundo recebeu o dinheiro de volta. E o texto completa dizendo que eles temeram. Temeram. Mas isso é uma coisa maravilhosa o que temos aqui. Mais uma vez, José representa de maneira formidável os caminhos de Deus na sua providência para conosco. Às vezes, amados, a acusação, o efeito severo, duro, hostil do nosso Deus, dá para a gente a impressão de que Ele nunca poderá ser bondoso para conosco. Às vezes, o arado da lei ara fundo na nossa alma e no nosso coração. Às vezes, o peso do pecado parece insuportável sobre a nossa vida. Às vezes a gente olha para nós mesmos com a consciência desperta e se dá conta de que não tem jeito, não há solução, não há esperança, não há maneira do negócio melhorar, ou das coisas tornarem-se amenas. É de mal para pior, é ladeira abaixo, não tem jeito. Deus foi firme comigo, e eu não consigo enxergar nenhuma bondade, nenhuma indicação de que Ele está sendo bondoso comigo. José quer nos fazer entender que quando Deus está sendo severo, Ele nunca deixa de ser bondoso. São dois lados da mesma moeda. E embora os seus irmãos não tenham entendido a bondade de José, não tenham levado a sério que Deus estava sendo bondoso para com eles naquela situação, é bom que a gente guarde isso, amados. A graça dá muitos sinais de que Ele está sendo bondoso com a gente. A trouxinha de dinheiro no saco de cereal é Deus dizendo por intermédio de José: apesar do que vocês fizeram contra o meu servo, eu ainda sou bondoso para com vocês. Apesar da acusação séria que eu tenho contra vocês, eu não deixei de ser bondoso. As trouxinhas de dinheiro
São esses sinais que a graça nos dá, amados. Às vezes uma promessa que Deus coloca na nossa mente, no nosso coração. Às vezes um sermão que faz a gente perceber que Ele está sendo bondoso. Às vezes uma situação inusitada que nos acontece, que dá sinais amplos, claros, de que em momento algum Ele nos abandonou. De que em momento algum a severidade de Deus deixou de ser acompanhada da sua bondade. Então, olha, não se esqueça, Deus às vezes é muito duro, mas Ele está sendo duro para o nosso bem. Sabe que eu queria muito que Deus fosse mais duro com muito mais gente do que eu tenho visto na prática. Às vezes o que o pecador precisa é ter um tratamento de choque, para que ele acorde para a necessidade que ele tem de arrependimento, necessidade que ele tem de se voltar para Deus de fato e de verdade. Não tem a história de que se não vem pelo amor, vem pela dor. É assim que Deus age. A dor não significa dizer que Ele deixou de amar, mas Ele está amando de maneira diferente. É que às vezes precisamos ser tratados assim, para reconhecermos a necessidade de buscarmos arrependimento, amados. A vida do cristão inteira é uma vida de arrependimento. É uma vida que busca a todo instante colocar diante de Deus com honestidade a sua carência, a sua deficiência, a sua dependência dEle. José está tratando seus irmãos dessa maneira. E é a maneira como Deus, em muitas ocasiões, trata com cada um de nós. Deixa eu fazer 3 aplicações disso para nós, para terminar o sermão. Vou fazer 3 usos. Aquilo que os puritanos diziam no passado sobre a pregação da palavra. A palavra quer que você use os princípios dela na sua vida. E eu quero que você use 3 princípios que José ensina para a gente no trato com os seus irmãos e que ilustra muito bem a maneira como eu e você devemos reagir ao trato que Deus põe em prática na nossa própria vida. Primeiro, reaja com sabedoria. Se você está sendo ferido pelos golpes do eterno, se você precisa receber para ser afastado do pecado, disciplina do Senhor, não se rebele, não se queixe, não permita que Deus seja superficial com você. Peça que Ele vá fundo e trate o que precisa ser tratado na sua vida. Dê para Ele carta branca. Senhor, faz comigo o que Tu quiseres, o que for necessário, para que eu aprenda a viver uma vida de arrependimento. Diga isso para Deus. Reaja com sabedoria. Segundo, lembre-se que os golpes do Pai, por mais duros que sejam, sempre vem acompanhado da sua bondade. Lembre-se que Ele sempre produz o que é melhor para a nossa vida. Dói, amado, dói, mas a dor, nesse caso, é terapêutica. Incomoda, irmão, mas o Pai sabe o que está fazendo. O Pai nunca disciplina além do necessário. Por trás dessa
palavra dura desse semblante severo, há um amor incontido por cada um de nós. Terceira aplicação: onde quer que haja sangue, que haja também óleo. Eu não espero que você pense que esse sermão é para que eu e você resolvamos a nossa vida. Eu e você não podemos fazer nada sem o Senhor Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Onde quer que haja sangue, que haja também óleo. Estou me referindo aqui a Levítico capítulo 8. Você sabe que o sacerdote, a família de Arão, quando se consagrava a Deus, precisava obedecer um ritual. O ritual era passar sangue em algumas partes do corpo. Era na orelha direita, no polegar direito e no dedão direito do pé. Eles passavam sangue e logo em seguida deveriam passar óleo também nessas regiões. O que eu aprendo com esse episódio, amados, é um princípio muito importante para nós. Que o sangue de Jesus nos purifica do nosso pecado. Mas junto com o sangue, a gente precisa do óleo, da habilitação do Espírito de Deus, para viver para a glória do Senhor. É sangue para purificar, e é óleo para ser habilitado. Não sou eu nem você, amado, que precisamos e podemos produzir isso em nossa vida. A gente não pode. A gente depende da misericórdia do Senhor. O Evangelho não é uma mensagem de autoajuda. Faça você, produza você, procure você. Não. Dependa de Deus, confie em Deus, suplique a Deus, se arrependa diante dEle. E esse arrependimento produzirá purificação e nova vida. Esse arrependimento banhará você com sangue e com óleo, para viver e voltar quantas vezes forem necessárias a experimentar isso. Que a providência do Senhor haja assim entre nós, para a glória do seu nome. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor.